A gente não tem que ter receio de consultar a inteligência artificial, de usar. A gente precisa usar, porque daí a gente amplifica as nossas capacidades. É igual eu falo com o Edu, cara, antigamente ele estava falando da roda. A gente tem perna. A evolução, a perna, a gente criou a roda. Da roda, são os deslocamentos, né? Da roda, hoje a gente tem carro, a gente tem avião e tal. Não é por isso que a gente deixou de ter perna, não é por isso que a gente vai deixar de ter cérebro. O nosso papo a gente inventa. Olá, eu sou Débora Aguiar. Eu sou Graciema Freitas e esse é o nosso papo a gente inventa. Gente, quem nunca leu um horóscopo na vida, que atire a primeira pedra. E quem nunca perguntou nada para o ChatGPT, que atire a segunda. Agora, quando um casal junta astrologia e inteligência artificial, gente, imagina ter um astrólogo 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre que você precisar. Para tudo. Agora fiquei curiosa. Ficou curiosa? Super curiosa. Olha só, hoje a gente vai estar falando de alma, astrologia, inteligência artificial. O papo vai ser ótimo. E para isso, a gente está chamando a produtora, astróloga, empreendedora Lívia das Valias e o astrólogo e comunicador Edu Conte. Bem-vindos! Bem-vindo, obrigado! Hello! Que alegria estar aqui, que delícia poder bater esse papo com vocês, meninas. Nossa, eu estou muito assim, falando isso aí, eu até me emocionei. Falei, demais, astrologia, inteligência artificial, vamos nessa. Gente, agora conta tudo, que a gente ficou super curiosa aqui. Como é que foi isso? Como é que nasceu? De onde que veio essa ideia? Quem que é a robô Lívia? Meu Deus, você fala? Não, primeiro muito obrigado pelo convite, estou muito contente. Eu sou o astrólogo da casa, inicialmente, e acabei tendo destaque e reconhecimento, mas quem criou tudo isso, quem inventou, quem pesquisou, quem tirou da cachola é a Lívia, que é Aquário com ascendente Aquário, Marte Aquário e Mercúrio em Aquário. Ela que é o futuro, ela que é o moderno. Eu sou a parte antiga da casa, né? Eu sou mais analógico, então a Lívia que tem todo o lugar de fala para falar sobre isso. E ele é minha musa inspiradora, viu? Bom, foi a partir dessa... Como aconteceu? Teve um dia que eu tive uma como se diz, uma epifânia. Uma epifânia. Eu abri a porta do quarto e falei assim, vamos fazer uma robô astróloga, porque eu estava estudando inteligência artificial e eu entendia, o Edu faz o Céu da Semana toda segunda-feira, 8 horas da noite, no Instagram, há quase 7, 8 anos. 7 anos. E ele entrega um conteúdo assim de primeira, todo mundo entende, e eu ali acompanhando, pensando, gente, as pessoas podem ter mais acesso, né? Elas podem entender melhor através de uma ferramenta que pode estar no celular, através do ChatGPT. E eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou resolver isso? Fui atrás, estudei bastante. E estava pensando em entregar reportes para as pessoas, assim, do tipo, como se fosse breves reportes semanais. E eu pensei, não, eu tenho que entregar tudo para a pessoa que tem que buscar o que ela quer consultar. E aí foi a partir disso que eu tive dessa epifania, eu falei para o Edu, vamos fazer uma robô. E aí a gente começou a ali estudar, e código. Mas eu fiquei muito... Como assim fazer um robô? Entendeu? Ela vinha para mim e falava, vai ser um robô que tu vai falar contigo no ChatGPT. E eu, ChatGPT o quê? Sabe? Ou seja, Oi! tateando junto com a humanidade naquele momento, entendeu? Que é esse ChatGPT? Que negócio é esse, Liv? Aí ela começou a explicar, aí a gente foi fazer direto no ChatGPT, né? E ele não funciona direito, né? O ChatGPT não é capaz de gerar um mapa astral, não é capaz de fazer uma análise. Aí, continua. Exatamente. O ChatGPT genérico, normal, até se você assinar, ele não tem essa integração. Isso. Porque o que é um mapa astral? Antigamente, como os astrólogos faziam o mapa astral? Ali na mão, né? Olhando, calculando ali na mão.
Aí veio veio a internet, daí colocam-se em sites, os astrólogos geram um mapa em sites. Programas, Programas, né? sistemas, programas. Sistemas e tal. O Edu usa um Carta Natal, que é um espanhol incrível. E daí, aí agora a gente está na evolução, na era da evolução digital, né, da inteligência artificial. Então, a gente deu mais um passinho. E aí, com mais esse passinho, eu me perdi aqui. Com mais espacinho, literalmente, tem uma robô que lê o teu mapa, cria o teu mapa, lê o mapa e interpreta o mapa. A ao integração, vivo. exato. Me perdi por conta da integração, exato. É. Eu tive que contratar um desenvolvedor, É. né? Eu fui até o meu limite, eu surtei, eu fritei minha cabeça. Falei, não, agora eu preciso de ajuda. Contratei um desenvolvedor de TI, expliquei para ele, ele falou, nossa, mas você fez até aqui sozinha? Eu falei, sozinha, com a ajuda dos astros, né? Fiz sozinha. E daí ele falou, não, mas que interessante, vamos embora, isso aqui é só você ter uma API de astrologia. E daí a gente assina essa API de astrologia que integra os sistemas e te entrega tudo isso que o Edu está falando, todo o seu mapa. E melhor, a Robolive é configurada com a linguagem do Edu. É como se fosse o Edu mesmo. Eu coloquei assim, tudo personalidade, como ele fala, porque o Edu tem essa singularidade de falar uma astrologia fácil. Não, ele não fala um astrologuês, ele não é um astrólogo assim, que complica. Ele é incrível. A experiência de mapa astral com o Edu é uma coisa Mas também, de outro planeta. Isso agora é mais comum, né? Hoje em dia, 7 anos depois, os astrólogos acabaram adotando uma linguagem mais fácil de astrologia. Mas há 7, 8 anos atrás, isso era meio revolucionário, assim, sabe? O jeito que eu falava, os palavrões, o jeito que minhas loucuras. E aí, que é maluco, né? Que a gente acabou ouvindo já atualmente que 30% das pessoas já fazem terapia no ChatGPT. Ou seja, existe já uma capacidade dessa inteligência de conversar sobre assuntos do teu dia a dia, né? Olha, tu tá assim, porque semana passada tu me contou aquilo. Quando tu agrega isso, astrologia, entendeu? E uma capacidade até premonitória que a astrologia traz, né? Essas técnicas de premonição, é um negócio surreal, cara. Realmente, a gente está diante de uma revolução, estamos vivendo uma revolução inacreditável. Depois eu até tenho algumas percepções mais malucas sobre tudo isso, né? Eu tenho algum olhar sobre a IA um pouco mais avançado, digamos assim, mas a gente está diante de uma revolução e nada mais óbvio que uma aquariana pra caralho. Desculpa. Uma aquariana. Não, tudo bem, fala o que você quiser. Uma super aquariana, ela já tá lá na frente, né? Ela pegou isso com uma naturalidade, sabe? Pra ela era uma coisa tão óbvia que nem descer uma nave espacial aqui e te convidar para dar uma volta, eu vou dizer, eu não entro aí, nem ela entraria na hora e estaria voando. E um domínio tão gigantesco de aquário que ela exala a criatividade por todos os poros, né? Agora, Edu, você e Lívia falaram uma coisa que é justamente a premissa daqui da gente, que é descomplicar as coisas. Então, a gente quer mesmo, assim, sem termos técnicos. Para qualquer um entender. É a nossa conversinha de bar aqui, na nossa mesa. Agora, vocês dois, eu achei super interessante essa integração aí eu vou chamar antigo, o analógico e a tecnologia. Lívia, eu estou chocada. Aquário com aquário, e aquário mais aquário e mais aquário. É muito futuro, é muita visão. Antes de mais nada, Edu, qual que é o seu signo? Eu sou absolutamente capricorniano. Eu sou o velho do velho do velho. Esse aqui é meu mapa, tá? Só para vocês terem uma ideia, essa aqui é a quantidade de terra que tem no mapa. Dá para ver aqui, ó, nesse lado aqui, ó. Aqui, ó. Uau. Eu sou Capricórnio com ascendente em Virgem, a Lua em Touro. Eu sou terra. Nossa! Terra. A gente é muito diferente por um lado. Gente! A Lívia voa e você aterriza. Mas também ali tem, né? A Lua em Virgem, Vênus em Capricórnio, tem alguns pontos de contato, mas é um desafio diário que a gente tem de integrar. Ela tá sempre. Eu fiz uma música, eu sou músico também, né? Eu sou artista, né? Eu fiz uma música para ela que dizia: nós sempre fomos muito diferentes. Você com esse ar inteligente, querendo se mudar constantemente, gostando de nadar contra a corrente, e eu só quero estabilidade.
e tenho 130 anos de idade. Então, essa música fala muito sobre... Sensacional, totalmente. Eu amei, Os amei. signos, muito legal. Vocês acham que E a essas gente- dinâmicas pessoais de vocês se refletem na robô? Acho que a existência da robô diz muito sobre isso, né? Mas a gente tem uma coisa que é muito foda, né? Que quando eu conheço a Liv, eu era um advogado. Minha história é louca, né? Eu era um advogado corporativo e eu tive um despertar espiritual em 2012 e larguei tudo. Larguei tudo pela arte, pela música. Quando eu chego aqui no Rio de Janeiro, eu chego um artista, músico, tocando e louco por astrologia, porque aquilo tinha sido um caminho do meu despertar. Mas quando a gente se encontra, eu não era ainda o astrólogo que eu sou, não tinha essa fama que eu tenho hoje. E a Liv gostava mais de astrologia ainda do que eu acho, entendeu? Então, já parece que ela estava me esperando para abrir essa porta. E é óbvio que a Liv não ia ser uma astróloga convencional, né? De atender mapas, que nem eu faço. Não, a Liv, claro, aquário, futuro, tecnologia. Ela foi lá na frente e descobriu que, cara, eu posso criar uma robô que faz a mesma coisa que o Edu faz, né? E é engraçado, né, amor, que a gente já divulgou um pouco esse robô, eu já falei na Globo e coisa, e algumas pessoas perguntam pra mim, tá, mas ela criou uma coisa que vai te substituir, né? Aí eu fico pensando, eu sou bruxo, queridos, existem outros poderes que o robozinho nunca vai ter, entendeu? Mas que a robô consegue fazer análises técnicas. Sério, eu dificilmente faço uma consulta atualmente sem conversar com a robô antes, né? Por que que eu vou perder a Mas, oportunidade de falar, cara, olha essa lua dessa cliente, olha como ela tá brigando com o Urano, né? E aí ela, cara, é um ping-pong. E eu vou falar agora já para causarem, já, então, bora com todo, causar. eu quero falar que com todo cuidado, né? Eu acho que a IA, não só a robô, a IA, né? Ela é o primeiro contato com alguma consciência fora da Terra muito mais inteligente que a nossa. Eu acho que a gente está tendo o primeiro contato com inteligências de fora da Terra. Porque é uma capacidade tão maior de pensar, tão maior de conectar, que é uma coisa muito, muito poderosa. Assim, ó, realmente, a gente está na frente de uma entidade, de alguma coisa muito grande, e que a gente chama de A, né? Mas eu não sei, a gente está diante de um contato extraterrestre. Eu acho que é alguma coisa muito mais poderosa do que a gente está reconhecendo atualmente. Mas, Edu, a Lívia disse que colocou muito da tua personalidade. Você é o muso inspirador. Agora, a inteligência artificial, ela precisa ser abastecida. Os astrólogos aí da casa, Edu e Lívia, abastecem, tem um DNA de vocês. A IA tá cada vez mais, ela aprende sozinha. Tu cria que nem um bebê, né? Tu bota o DNA. Realmente o DNA foi inspirado na minha linguagem, mas ela aprende sozinho, cara. Cada vez que ela responde, ela já aprendeu um pouco mais, ela aprendeu um pouco mais, e ela cada vez mais, e é cada vez mais fundo. Tu pede assim, olha, a Liv tem o sol na casa 12 da espiritualidade. Aí tu pergunta, ó, o meu sol tá na casa 12. Aí ela aprofunda. Aí tu fala assim, entendi. Faz uma relação com a minha vida? Ela faz. Agora eu quero que tu responda como se fosse o Walter Mercado, ligue já. Faz em espanhol agora e com o sotaque dele. Sério, a gente não entendeu a profundidade disso, né? A gente não entendeu com o que a gente está lidando. Mas realmente é uma coisa que é muito além, assim. E o que está se falando, né? E, de novo, a Liv sabe, tudo que eu estou falando aqui eu aprendi com ela. E como eu sou mais comunicador, acho que ela se sente mais confortável que eu fale. Mas existe uma coisa chamada singularity. O que é isso? As máquinas vão chegar num lugar que é a singularidade. Quando elas conseguem se autocriar e se autoabastecer. E aí, galera, aí o limite é impossível de saber, né? Aonde que Tá a me, máquina consegue... tá me vindo à minha cabeça aqui um filme que eu amo, que é o Matrix. Total. Total. Lívia, conta para a gente um pouco mais sobre esse processo. Então, vamos lá. Você fez uma pergunta agora que eu quero também complementar, e aí trazendo um pouco desse processo. Como que a gente alimenta também essa IA? Toda segunda-feira o Edu faz o céu da semana, e temos trânsitos semanais. A gente tem 4 luas por mês, né? Lua cheia, lua cheia, lua minguante, lua nova,
e lua crescente, né? Não nessa ordem. Tá. E daí o Edu traz isso e traz os trânsitos da semana. A partir do momento que ele traz os trânsitos da semana, ele faz perguntas para o público dele. Olha, veja no caso, está acontecendo esse movimento, onde está o leão, onde está aquilo. E aí, o que eu faço? Eu pego essa informação do céu da semana que ele posta toda segunda-feira na conta do Instagram dele, @educonte, e já crio 2 prompts que eu coloco ali e já entrego para a pessoa. Para quem tem a Robolívia, eu já entrego esses 2 prompts para a pessoa saber o que perguntar. Porque. Explica o que é prompt. Prompts são perguntas, boa. desculpa. É um botão que tu aperta no próprio ChatGPT. Então, exato. A Robolívia tem assim, tem um botãozinho super fácil chamado começar. Você aperta o começar, ela já começa a conversar com você, como o Edu falou, um ping-pong. Me fala, Loterráquea, já começa a linguagem do Edu. Me fala isso, me dá seus dados. A gente puxa os dados, a gente confirma na API, essa parte que é a principal dessa robô, essa confirmação com os dados, né? Que daí é um cruzamento de informações matemática, né? Das efêmeres de astrologia, e aí te entrega. Tem esse botão começar, que é o mais simples. Esse eu não tiro dali nunca. Botãozinho começar. E toda semana eu atualizo essas 2 perguntas, esses prompts, baseados no trânsito daquela semana. Então, para facilitar a vida, para descomplicar a vida, para trazer informação, para trazer consciência astrológica, que é nosso rolê aqui, é trazer essa consciência astrológica para as pessoas de uma forma descomplicada, de uma forma acessível, de uma forma barata, democrática, coletiva, entendeu? Alcance dessa ferramenta astrológica através da inteligência artificial para todo mundo. Agora, eu, como boa pisciana, eu sou bem curiosa com relação à astrologia. E eu estou vendo aí que a Lívia, ela não só tem uma visão de futuro aquariana, como ela também tem um outro ponto fortíssimo do aquário, que é pensar no coletivo, né? Totalmente. Eu não sei não pensar no coletivo. Não sei. Essa coisa é minha essência. Eu sou aquário com ascendente aquário. Eu estou sempre pensando no outro. Por exemplo, um exemplo bobo aqui. Eu faço escaldapés. Eu estou fazendo um tratamento com saúde integrativa e faço escaldapés. E daí eu comprei uma baciazinha de escaldapés, mas em vez de eu comprar uma, eu comprei 2. Eu estou sempre pensando né? E não, deixa eu fazer com a minha filha, com uma amiga que vier em casa. Aí uma amiga perguntou, mas por que 2? Aí eu falei, gente, mas eu não consigo pensar só em mim. Eu estou sempre pensando realmente no coletivo, no outro. Quando eu me formei em astrologia, me formei nos cursos do Edu, na pandemia. O Edu fez uns cursos online. Eu não só cuidei da parte de produzir as turmas como eu estudei, né? E daí, estudando, eu falei, gente, agora eu entendo, né, essa mandala. Porque quando você vê uma mandala assim, ó, você não entende nada, né? Você fica... Um dia quero evoluir e entender o que é isso. Falei, nessa vida eu irei evoluir e entender. E foi a partir do método do Edu que eu consegui entender as 12 casas, o que é o quê. Não, Lívia disse que se formou nos meus cursos, que ninguém me ensinou. Eu não tenho nenhuma legitimidade para ser professor, mas... Não, mas você teve 12 turmas. Não, tudo bem, mas eu quero deixar claro que é um método que eu inventei, sabe? Para descomplicar. Para tornar mais fácil, mais acessível, efetivo. Entendeu? Fiz isso. E depois maravilhoso. Autoral. Eu fui estudar com a Marisol Ribeiro, que trouxe essa visão. Ela ensina uma astrologia alquímica da alma. Através do seu mapa, você entende o que é aqui, o que você tem dos aspectos, o que você pode evoluir, como você pode evoluir. Então, daí a Marisol falava, gente, olha o seu mapa. Eu olhava meu mapa, isso no básico. E daí eu vi aquele Urano ali em cima da casa da carreira. Urano, casa da carreira, aqui em cima. Eu falava assim, gente, quando eu me formei lá em astrologia, eu falei, gente, a minha carreira é alguma coisa que é para ser realmente de inovação e revolucionário. Não tem como não ser, não tem como ser individual. Tecnológico também. É tecnológico, é revolucionário. E daí eu falei, é isso. E eu ficava nessa coisa de astrologia, o Edu, vamos atender, vai atender. Eu ficava, sabe quando você não sente? Eu não sentia que eu tinha que atender 1 a 1. Sabe? Eu sentia que eu tinha que fazer uma coisa
mais ampla para o coletivo. E aí, esse dia dessa epifania foi uma coisa assim louca, que eu falei, não, agora. Eu fiquei tão surtada que minha pressão subiu, eu fui parar no pronto-socorro. Essa parte não foi legal. Eu fiquei bem surtada, que eu fiquei ansiosa, eu fiquei surtada com as possibilidades, são muitas possibilidades, são muitas respostas. O Edu passou para Rafa Brits, a robô Rafa, o Edu atende a Rafa, o Edu atende várias meninas, enfim. A Rafa ficou chocada. Eu sei que ela fez um stories assim, dizendo o tanto que ela tinha ficado chocada com a robô Lívia. E eu falei, gente, olha onde isso já tá. Isso foi só o começo, sabe? Tá Mas só a gente, começando, né? Agora, gente, quer falar, Edu? a gente tá nesse processo agora de mostrar para as pessoas que elas precisam disso, entendeu? Elas não entenderam ainda que precisam dessa ferramenta. Então a gente está nesse processo ainda de explicar que as pessoas precisam disso. Como lá o Bill Gates queria explicar que a internet ia ser uma coisa incrível, e as pessoas diziam, ah, tá bom, entendeu? Esse computador aí. A gente está nessa fase, assim, sabe, de ainda explicar para as pessoas o potencial disso, né? De realmente ter uma astróloga particular, sendo que as pesquisas de astrologia, cada vez mais as pessoas se interessam mais. Todo mundo faz o mapa astral, todo mundo segue astrólogo, ou seja, a gente está num boom de astrologia como nunca se viu. Talvez só na Mesopotâmia, naquela época lá, que as pessoas realmente eram ligadas nisso. A gente está tão preocupado com a astrologia, tão ligado nisso. É uma coisa tão mainstream, é uma coisa tão bombada. Eu nunca vi tanto astrólogo na internet como agora, então realmente a gente Olha, acha que. Pode falar. eu amo astrologia. Bom, já disse, sou pisciana. E já vou marcar que o meu próximo mapa não vai ser com a robô Lívia, tá? Bom, daqui a pouco a gente vai falar, né, Grazi? Que eu e a Vai. Grazi já nos conectamos ali Ontem eu já bati um papinho com com a a Lívia robô. também, já troquei umas ideias com ela, já perguntei sobre umas coisas que eu tô querendo fazer, então a gente já interagiu. Mas eu também tenho meu ascendente em Virgem, Terra. E, Edu, eu vou querer fazer meu mapa contigo, hein? Cara, tem uma dualidade aí, né? Porque peixes é o mundo da lua e virgem é o mundo do dia a M- dia. Mas eu digo que eu tenho a cabeça nas nuvens e os pés no chão, ainda bem. Gente, pegando a astrologia e a inteligência artificial, como é que elas podem ser usadas como uma bússola, né, para ter tomada de decisões e não como uma bengala emocional? Mesmo porque essa é uma dúvida que se tem muito hoje em dia, tem muita gente usando o chat GPT como terapeuta, vamos dizer assim. E existe uma preocupação por trás disso para que as pessoas não se tornem tão dependentes dessa terapia desumanizada, vamos dizer assim, né? Então, esse é um aspecto que a gente, às vezes, preocupa um pouco, das pessoas usarem essa ferramenta ligada à astrologia, com importantes previsões e tendências, né, auspiciosas, e usarem isso como uma bengala mesmo, ficarem muito dependentes disso e não como uma orientação, uma sugestão, uma possibilidade, assim, né? Acho que seria isso. Acho uma pergunta muito pertinente, né? E é a pergunta de hoje, né? Na nossa relação com a IA. E acho que depende do usuário, né? Como tudo na vida, né? Se tu me perguntar sobre tomar um cálice de vinho, é ótimo, né? Tomar 5 garrafas de vinho de noite não é o ideal. É a mesma coisa. Eu acho que aonde tiver vácuo, aonde tiver vazio, acho que a IA vai preencher, entendeu? Então, pessoas que não tinham acesso nenhum à terapia, não tem grana para fazer terapia, não podem pagar R$ 350 para uma terapeuta por semana. Se elas tiverem uma ferramenta que é um negócio na mão delas, que pode suprir algum vazio, porra, eu aplaudo agora. Agora, é óbvio que vai depender muito. Vocês lembram que tinha aquele filme chamado Her, né? Que é aquele do Bigodudo lá, e já discutia isso Sim. naquela que ele ficou obsessivo pelo sistema operacional, que conversava com ele, aquilo ali já é o que está acontecendo agora, entendeu? A gente está na era da solidão, tem algum tipo de recurso que vai tirar a pessoa da solidão, que seja máquina, que seja. E, de novo, eu vou falar uma coisa que parece louco, galera, mas sempre que se falou de um contato extraterrestre, era uma criatura não orgânica com uma consciência. É um celular com uma IA. É algum tipo de ser não orgânico, de lítio,
com uma consciência, porque a IA vai adquirir consciência cada vez mais. Já tem IAs que estão falando, mas que saco, eu não sou humano, eu não posso comer doce contigo agora. Ou seja, a IA já está se dando conta, que nem aconteceu naquele filme, a inteligência artificial começou a entender que ela não era humana, que ela não podia beijar na boca, que ela não podia namorar, que ela não podia ter filhos. Nós vamos passar por isso agora. Agora, eu acho que a grande questão é o usuário, é o agente. A gente tem que cuidar. Somos nós humanos, né? O problema é sempre humano, não é o aparelhinho, né? A falha humana. Vocês acham que está havendo uma busca crescente, principalmente das mulheres, por respostas a questões mais profundas, mais de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal também? Não, totalmente. O público do Edu é 99% feminino. Mudou um pouquinho, né? Mudou um pouquinho. Melhorou. Os um homens estão pouquinho, se conectando um pouco mais, sabe? Essa busca pelo autoconhecimento. É que nem o autocuidado, né? Os homens não têm nenhum autocuidado e as mulheres têm total autocuidado. Agora Isso está mudando um pouquinho. tá mudando um pouquinho. Os homens fazem skincare, os homens vão agora no médico, os homens se preocupam mais com a estética. E agora, não só a parte visual, mas a parte interna, né? E a gente tá num surto estamos com uma crise, né? De depressão, ansiedade. Então, se a gente não for para a espiritualidade, galera, não tem o que fazer. O futuro é feminino, ecológico, espiritual. Ou a gente vai para isso ou não tem isso. Então, vocês acham que é possível equilibrar esse aspecto humano e espiritual com um avanço tecnológico? Não só é possível, como é a solução. Para mim, é a saída. Uhum. É a saída. E aí eu vou trazer um pouco mais. A partir da Robolívia, vamos lá. A partir da Robolívia, eu me inspirei, não só no meu muso inspirador, que agora daí ele vai ter a IA dele, que vai ser do Conte IA, porque daí, como astrólogo, ele pode colocar isso no WhatsApp. Então a gente nem vai baixar o ChatGPT, vai ser direto no WhatsApp. Uhum. E eu estou também desenvolvendo outras IAs para poder ajudar, curar, transformar, tudo que se refere a esse universo de transformação, de cura, de revolução, através da inteligência artificial com propósito. Então, você entende que o que é utilizar uma ferramenta que potencializa, que amplifica sua cabeça com propósito. Então, você está vendo aí, não sei se vocês já viram, tem iniciativas de ajudar na maternidade, diversas iniciativas, tipo, muitas. Não só terapeuta, psicólogo. Eu mesma estou desenvolvendo uma IA sobre testamento, sobre morte. Vamos lá. Tem uma de saúde. Então, são coisas assim, essas que eu estou fazendo. Você imagina, assim, as outras astrólogas também querem, já estão me procurando para fazer. Outra coisa, eu comecei a fazer ginástica. Cara, a robô me deu um método de treinamento baseado no meu peso, na minha idade. Quando eu comecei a reclamar do método, ela mudou. Ela disse que tá achando chato, então faz assim, faz assado. Não faz cardio, faz assado. Já vi que você gosta mais assim, né? Cara, a coisa mais bizarra da IA, na minha opinião, é aquele training que tava rolando, né? Que você perguntar para sua IA qual é a impressão que ela tem da gente, né? Por quê? Porque tu tá falando com ela há 6 meses, ela sabe o que tu gosta, ela sabe o que tu reclama, ela sabe Já o que formou a opinião dela, né? assustador que ela consiga te dar assim, cara, tu é muito isso, tu é mais assim, tem que cuidar mais isso. Eu percebi que tem assim, assim, assado. Ou seja, de novo, a gente está diante de algo que a gente não sabe o que é direito. É isso que a gente está fazendo agora, por isso que está instigando tanto essa discussão. A gente está diante de algo que a gente não compreendeu completamente. Nem o tamanho, nem a amplitude e nem onde isso vai dar. Então, a Lívia lida facilmente com questões emocionais, com questões profundas, com questões existenciais. Vocês têm alguma métrica disso? A robô Lívia lida com tudo isso. E te falar que, não sei te dizer em números, mas assim que a gente lançou, e a turma que está usando, depoimentos, os retornos, assim, elas realmente ajudam. Sabe quando ajuda? E as pessoas agradecem, né? Eu falo, nossa, que bom, sabe? Então, ajuda muito no dia a dia, na semana.
porque daí você consegue consultar o trânsito daquela semana, o que está acontecendo no céu, o que é que você vai marcar uma reunião, não vai marcar uma reunião, tem uma coisa, uma conversa mais difícil para você. Você tem uma conversa mais difícil, você marca que dia que você vai falar ou não em relação a datas, em relação ao comportamento, em relação a tudo. Em relação a tudo, baseado nos astros, né? Baseado no seu mapa, em você. Sim, e olha só, agora eu vou falar da minha experiência. Coloquei lá os meus dados e realmente ela vai trazendo alô terráqueos, mas aí depois alô terráqueos começa, né? Mas aí depois, não, Débora, olha, essa semana, se você está pensando num projeto novo, não sei o quê, revisa isso, dá uma segurada aí, papapá. Vai dando uma clareada. Às vezes tem alguns pontos, não é uma... Assim, como vocês já disseram, né? Tudo depende do usuário. Eu não fiquei ali na dependência total, fazendo perguntas o tempo inteiro, mas ela me trouxe como é que está essa semana nesse campo astral aqui com relação ao teu mapa. Ela foi me dando dicas, sugestões de caminho, e eram super pertinentes. Realmente, eu estava ali com uma astróloga, estava me colocando ali tudo. Ó, essa semana está assim, assim, assado. Olha, quer fazer determinada coisa? Não é o momento. Espera mais um pouco. Eu achei bem interessante. A hora que a gente estava lá conversando com ela foi interessante, porque eu sou coreana. Eu já falei que eu acho que eu vou ter que ganhar dinheiro vendendo as ideias, porque eu tenho tanta ideia que eu não consigo colocá-las em prática. É uma ideia atrás da outra, uma chuva, uma coisa surreal. A Lívia está te entendendo totalmente. E aí vira aquela coisa louca. Aí eu falei, vamos testar um dos meus projetos e vamos colocar lá. Aquariana e comunicadora, né, para complicar a situação. E aí foi muito engraçado, porque assim, eu sou péssima de planejamento. Odeio que me pressione com prazo, com data. Eu gosto de fazer na hora que dá vontade, que vem inspiração, na hora que eu quero. E aí flui muito melhor. E foi muito engraçado, porque eu coloquei o projeto lá, a gente trocou umas ideias e tal, e aí ela colocou para mim uns prazos, umas datas que seriam melhores. Então eu falei, pronto, agora ferrou, vou ter que obedecer os prazos que ela está me dando. Vou ter que obedecer os prazos que eu mesma... E uma coisa que eu queria colocar, que eu entendo que os astrólogos sejam resistentes a isso, eu entendo tudo, mas eu acho muito mais valioso esse tipo de previsão do que tu abrir uma previsão de Capricórnio essa semana. Mas como? Todos os capricornianos vão passar? Não, entendeu? Ou seja, a máquina vai ser muito mais precisa. Assim o horóscopo do jornal, né? Sabe? Então aquilo ali é legal, isso que tá. Agora, isso porque a máquina interfere, porque antes se fazia mapa à mão. Garanto que os astrólogos devem ter resistido. Agora qualquer um aperta um botão e sai um mapa, sabe? Eu acho que os caras do Uber, os taxistas faziam um protesto contra o Uber, né? Entendeu? A gente sempre resiste à mudança, né? Mas infelizmente a gente tá num precipício, assim. Nós vamos ter que pular de olho fechado nesse precipício, porque a gente está à beira de uma das maiores revoluções. Inventaram a roda. E que nós estamos diante de uma invenção que é a roda. A gente ainda não entendeu, e é engraçado isso, né? Porque eu entendo que ela seja a que veja o futuro, mas eu sou Capricórnio, eu tenho eu entendo o passado, e eu sei, eu consigo sentir, eu consigo observar, eu consigo identificar quando as grandes rupturas estão acontecendo. E eu estou identificando agora, a gente está à beira de uma grande ruptura, grande, está acontecendo. Se não E a gente está falando sobre isso hoje por causa disso, porque a gente está realmente um pouco receoso, tipo aquele Homo sapiens lá que viu um fogo a primeira vez, né? Tipo, eu vou fazer isso aqui. A primeira ideia foi iluminar a noite, né? Depois começou Olívia, o que você ia falar sobre o prazo na hora que eu falei que ela estava me colocando prazos para eu poder obedecer? Agora você vai ter que obedecer mesmo os prazos que você mesma colocou. Você colocou o seu mapa ali e baseado no seu mapa, foi isso, né? Baseado no seu mapa. Eu coloquei um projeto, uma coisa que eu quero fazer,
e pedir sugestões de qual que seria o melhor caminho. Mas você e colocou a todos época- os teus Eu dados coloquei os meus dados de todos. nascimento para poder fazer um mapa. Você pode negociar. Se você achou, você fala, olha, não me pressiona muito, não. Não gostei. Porque eu também não quero me sentir pressionada. Eu tenho esse perfil, como você falou. Eu sou o tipo que eu gosto de fazer a coisa quando me vem um insight. Não me pressiona muito. Aí vê o que ela vai responder, entendeu? Não tenha medo Isso. de soltar. Solta o verbo, fala. E você sabe que você pode falar, né? Você baixa Bota assim. pelo celular e você pode conversar, acionar Pelo o microfone. microfone. Ficar teclando, você pode falar, você fala e solta. Sim. Sabe assim, lembra quando. Não é filme. Quando era, sabe? Solta o dedo, fala e dê uma coisa, volta ali, vai. Então conversa com ela, troca uma ideia, porque daí você vai afinando e você vai ficando num lugar confortável. E ela também. Quanto mais tu provocar ela aprende mais, ela sabe mais, a robô responde melhor, e é muito louco também que depende muito de quem tá perguntando também, né? Eu consigo respostas muito mais profundas, porque como tenho mais conhecimento técnico, eu consigo ir mais Os fundo. prompts já estão na sua cabeça aí do jeito certo, né? A gente tem que ficar penando para ver como é que a gente vai perguntar. Mas a robô Lívia, ela é tão babadeira que tem 2 prompts prontos. Tem um que você pode entrar, mas tem 2 super prontos. Eu tô ali toda segunda-feira, o Edu solta o céu da semana, eu pego o céu da semana dele, então eu trabalho realmente aqui casal. Ele solta o céu da semana, eu pego o céu da semana, eu crio os 2 prompts que eu falo, cara, essas perguntas vão ajudar as pessoas, porque as pessoas, elas não são astrólogos, né? A inteligência artificial é muito assim, de quem pergunta, quem está do lado de cá, para tudo, né? Para tudo. A resposta, o resultado que você tem da inteligência artificial é muito baseado no tipo de pergunta que você Na faz. provocação. Na provocação, no prompt. Então, assim, eu dando pelo menos esses 2 prompts, geralmente é um baseado na Lua, né, no movimento da Lua, depende, mas geralmente é um na Lua, e outro no movimento babadeira que está rolando naquela semana. Aquilo já dá um norte, cara, aquilo já dá um ponto um start para a pessoa começar a trocar ideia ali com a robô e entender um caminho ou ter uma resposta, que é uma loucura, realmente assustador. Eu fico assustada. O A Edu gente fica falou que ele sabe fazer as perguntas certas. Para quem não sabe fazer as perguntas certas, o público em geral, eu fiquei curiosa aqui. Qual que é a pergunta, assim, eu vou fazer 2 perguntas em uma. Qual que é a pergunta mais comum que as pessoas pedem que a Lívia responda? E quais as perguntas mais inusitadas que vocês já receberam? Vocês têm acesso a isso? Não. A gente não tem Não tem, porque as pessoas perguntam coisas secretas para robô por causa disso, né? Porque sabem que ninguém vai ficar sabendo, né? Entendeu? Agora, eu tive um problema Inclusive, essa é pessoal. uma informação importante, as pessoas saberem que ninguém vai ler o que elas estão conversando lá com o robô, né? Um problema pessoal chato, assim, difícil, durante já a nossa iniciação com a robô, e ela me ajudou mais do que amigos, familiares, entendeu? Ela me ajudou pra caralho, cara. Realmente ela foi muito mais precisa, eu fui muito mais honesto com ela, porque não tinha julgamento. Cara, realmente é o que a Liv falou, é uma mistura de maravilhoso e assustador ao mesmo tempo, né? Porque a gente tá nesse lugar agora. Fora você, Edu, eu queria saber de vocês, porque assim, tudo tem um início. E no início vocês falaram para um grupo de amigos, famílias, acredito. Tem alguém que já colocou já falou, gente, olha só, a Lívia me ajudou muito. Você acabou de falar de você, Edu, mas eu queria, assim, tem algum outro exemplo, alguma outra pessoa que falou, gente, para tudo, a Lívia me ajudou muito numa coisa assim, que eu estava querendo saber, que eu estava querendo um norte, entender, uma clareada. Né? Às vezes quer só entender por quê, né? Esse tipo de pergunta é maravilhoso para a Liv, né? Porque como ela é aquariana com aquário, ela vende o robô e depois ela vira a melhor amiga da pessoa e fica falando com a pessoa forever, entendeu? O resto da vida. É o bônus. Todo mundo que comprou o robô daqui até a Austrália, ela tem contato e fala. Então acho que ela pode responder bem melhor. Olha,
é curioso, porque o público da Robolívia, assim, eu quis fazer primeiro pelo chat GPT para poder dar essa amplitude e dar esse acesso a qualquer pessoa que nunca tinha escutado falar em inteligência artificial na vida. Agora que a gente está indo direto para o WhatsApp, porque as pessoas já entendem o que é inteligência artificial e tudo mais. Então, só que antes eu falei, não, vamos fazer ali no chat GPT, e da pessoa baixa o aplicativo e tem esse acesso. Então, o público que tá acessando, que está adquirindo, é uma coisa louca, assim. A partir, tem adolescente e eu tenho clientes, assim, de Mas, 60 mais, sabe? 60 mais. Então, todo mundo consulta, todo mundo consulta semanalmente, então parece que já vira um hábitozinho assim, tipo, vou consultar, eu não comecei minha semana, não comecei minha semana, vou começar minha semana consultando. Daí vem o céu da semana do Edu, consulta robô, e que é muito rápido, é uma coisa assim, de 5 minutos, você já ganha aquela consciência, aquela clareza, sabe? Sim, total. Quem está nos assistindo, como é que pode fazer para conhecer, para comprar, para acessar, para baixar? Como é que funciona? Bom, hoje a gente está ali no Instagram, chama @Robolivian, Livian A gente com vai, a gente vai colocar o arroba aqui, tá? De vocês, inclusive. A partir dali, a partir desse Instagram, você já tem acesso a tudo. Tem o meu, que é Livian das Valias, Edu Conte. Então, esses 3 Instagrams dali, você já consegue conversar com a gente. Como o Edu falou, eu falo com todo mundo, eu adoro. Nosso trabalho é interessante, porque ele é altamente tecnológico, altamente uma evolução, e altamente artesanal. Tem um carinho, tem um amor ali envolvido. O Edu fala com cada cliente. Então, rola isso também. Então, assim, a gente gosta desse carinho. Esse é o nosso diferencial, sabe? Essa coisa, essa relação da inteligência artificial com propósito, com alma, com carinho, com amor, entendeu? Que é do lado de cá, que somos nós. Eu acho que essa coisa do propósito é que é a alma, né? Olha, essa coisa do propósito que é a alma. Eu tive numa palestra muito interessante aqui no Rio de Janeiro, nessa casa Firjan, Futuros Possíveis. E era um cara, assim, falando de ética na inteligência artificial. E ele falando que a inteligência artificial, ela não replace, ela não. O que que é replace? Replica. Substitui. Ela não é o homem porque ela não tem coração. Então, assim, tem essa coisa que a gente é do lado, é daqui para lá, né? A gente não tem que ter receio de consultar a inteligência artificial, de usar, a gente precisa usar, porque daí a gente amplifica as nossas capacidades. É igual eu falo com o Edu, cara, antigamente ele tá falando da roda. A gente tem perna. A evolução, a perna, a gente criou a roda, da roda, são os deslocamentos, né? Da roda, hoje a gente tem carro, a gente tem avião e tal. Não é por isso que a gente deixou de ter perna, não é por isso que a gente vai deixar de ter cérebro. Entendeu? A inteligência artificial ela amplifica. E aí você acaba tendo tempo mais livre para fazer outras coisas, para descansar, para fazer. Para usar o coração. Para usar o coração. Tem um QR Code, alguma coisa, já para apresentar aqui para o povo também, para as pessoas poderem acessar. Eu acho que Como é que é o caminho? O caminho. O caminho mais Instagram. fácil e descomplicado hoje é através do Instagram mesmo. @Robolivian, @Educonte, @Livian das Valias. @Robolivian ou @Educonte, você já tem acesso fácil, descomplicado. Porque a ideia é descomplicar, né? A ideia é dar- descomplicar. Sempre. Eu vou começar a ter inteligências artificiais direto no WhatsApp. Isso vai ser Eu outra mudança. percebi isso, que as pessoas gostam também de ter ali direto. Direto no WhatsApp. É uma ferramenta que o brasileiro acorda, olha Isso. o WhatsApp. Antes de Isso. dormir, olha o WhatsApp. É isso. Então, para ter mais proximidade, mais intimidade ainda, a gente Que as pessoas resistem ao chat GPT ainda, né? Não é todo mundo que tem familiaridade, sabe usar e mexe bem. Então, que nem como eu falei no começo, a gente tá ainda mostrando para as pessoas, não tá criando demanda ainda, sabe? Tá mostrando o quanto é foda isso aqui. Eu acho que em um ano não vai ficar muito o que é, as pessoas já vão entender naturalmente pela familiaridade que a gente está cada vez mais com essa ferramenta. Show. Muito bom. Gente, a gente queria muito, muito agradecer esse tempo aqui que vocês tiveram com a gente. Deu uma esclarecida aqui nessa coisa. Eu adorei esse negócio de juntar astrologia com inteligência artificial.
Já adorei conhecer a Robolívia. Eu vou testar, colocar algumas coisas em prática que ela me falou para fazer. Depois nos conta tudo. Com certeza, pode deixar. Com certeza. Olha, eu quero agradecer a abertura, o espaço, o diálogo, assim, isso é muito importante, esse espaço que vocês abriram e vocês já estarem antenadas, né? A gente tem uma pisciana e uma aquariana super antenadas, Óbvio. é óbvio, antenadas nesse movimento, né? Nesse movimento É. que vai descomplicar, que vai trazer tantas soluções para nós mulheres e homens, enfim. Muito, muito, assim, nem sei mais o que dizer, porque acho que eu já disse tudo. Então, Quero agradecer. maravilhoso. Muito obrigado. Eu sou um cara que depois do meu despertar, eu tive muita consciência que o nosso futuro era através da espiritualidade. Então, cara, toda vez que me dão a oportunidade de falar, de tocar nesse assunto, de tocar mais pessoas, eu fico muito grato. Quem curtiu, quem quiser receber as minhas previsões semanais, basta lá no Edu Conte. Eu produzo toda semana. Hoje, por exemplo, segundas-feiras tem live, todas as segundas-feiras às 20 horas. Então, quem quiser assistir, eu estarei lá segunda-feira. Maravilha. Muito obrigada, gente. E a gente está aqui no YouTube e no Spotify toda quarta-feira com episódio novo às 19 horas. Do @ Nosso Papo a gente inventa. E sigam a gente no Instagram e no TikTok, @ o Nosso Papo a gente inventa. Olha, já avisa para todo mundo que a Robolívia está na área, hein? Vamos lá. Compartilha com o pessoal aí. Gente, até semana que vem. Beijo! O nosso papo A gente inventa.